Saudações a todos que estiverem a ver o vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na Contabilidade de Ouro. Quem fala para vocês mais uma vez é o Pedro Demboy. E no vídeo de hoje iremos falar sobre as massas patrimoniais parciais. Mas antes, já vai colocando o like, porque assim o YouTube vai perceber que este é um conteúdo de valor. E é claro, porque também vai nos ajudar a crescer. Subscreva-se também no canal e ativa o sininho de notificação para receber notificações de quando formos postar. Então, sem mais delongas, bora CEO! Bem, hoje iremos falar sobre as massas patrimoniais parciais. Se tu não sabes o que é uma massa patrimonial parcial, é claro que aqui na Contabilidade de Ouro tu vais aprender. Vais aprender hoje na íntegra como saber como classificar as massas patrimoniais parciais. Mas antes, como eu já disse, já coloca o like, ativa o sininho de notificação e subscreva-se no canal. Bem, na aula passada nós falamos sobre as massas patrimoniais gerais. Mas antes havíamos dito que massas patrimoniais são elementos patrimoniais que podem ser reunidos em grupos e que desempenham funções econômicas e financeiras da empresa, constituindo então assim as massas patrimoniais gerais e as massas patrimoniais parciais. Nós já falamos das massas patrimoniais gerais, só restou falar sobre as massas patrimoniais parcial. Bem, as massas patrimoniais parciais, ela vem no sentido de dar ou obter informações mais claras acerca do ativo e o passivo da empresa. E vocês devem estar a se perguntar como é que as massas patrimoniais parciais fazem para dar informações detalhadas acerca do ativo e do passivo da empresa. Elas fazem isso de forma fácil e rápida. Como? Dividindo os mesmos em não correntes e correntes da empresa. Ou seja, elas dividem um ativo em ativo não corrente e ativo corrente da empresa. O mesmo acontece com o passivo, que fica passivo corrente da empresa e o passivo não corrente da empresa. Vamos então começar por definir o que é um ativo não corrente da empresa. Um ativo não corrente da empresa, mas antes de lembrar que se você não sabe o que é um ativo, não sabes o que é um passivo, nós temos um vídeo no nosso canal a tratar sobre as massas patrimoniais gerais, que é a mesma coisa. Ali nós definimos o que é um ativo e o que é um passivo. Então, vamos voltar à nossa aula, né? Vamos definir o que é um ativo não corrente. Ativo não corrente é nada mais nada menos do que bens e direitos que se destinam a permanecer na empresa num período superior a 1 ano e que não se destinam a serem vendidos ou transformados porque são necessários para o correto funcionamento da empresa. Então, quais são esses ativos não correntes da empresa? Então, nós temos aqui uma lista resumida de todas as contas que fazem parte do ativo não corrente. Como vocês podem ver aqui, nós temos as imobilizações corpóreas que fazem parte do ativo não corrente, temos as imobilizações incorpóreas que também fazem parte, temos os investimentos em subsidiárias e associadas que também fazem parte, e por último temos outros ativos não correntes da empresa. Então, vamos então definir o que é um ativo corrente. Um ativo corrente é constituído pelos bens e direitos que se destinam a permanecer na empresa num período inferior a 1 ano. Então, se no ativo não corrente os bens e direitos permanecem na empresa num período superior a 1 ano, aqui no ativo corrente eles vão permanecer na empresa num período inferior a 1 ano. E quais são esses ativos correntes que permanecem na empresa num período inferior a 1 ano? Temos aqui as existências que fazem parte do ativo corrente, temos as contas a receber, temos as disponibilidades e temos outros ativos correntes que fazem parte do ativo corrente. Então, assim definimos os ativos não correntes
e correntes da empresa. E quais são essas contas que fazem parte do ativo não corrente e do ativo corrente da empresa? Vamos então definir o que é um passivo não corrente e o que é um passivo corrente da empresa. Bem, só para lembrar, para voltar, para refrescar a memória, passivo é o conjunto de todas as obrigações pertencentes a uma entidade econômica. Logo, passivo não corrente é composto pelas dívidas que se espera que venham a ser pagas num período superior a 1 ano. Então, quais são essas contas que fazem parte do ativo não corrente? As contas que fazem parte do ativo não corrente, aqui temos aqui os empréstimos de médio e longo prazo, os impostos diferidos, as provisões para pensões, as provisões para outros riscos e encargos e outros passivos não correntes. Então, sempre que tivermos a classificar as massas patrimoniais parciais, né, em realizáveis a longo prazo e realizáveis a curto prazo, temos aqui as massas realizáveis a longo prazo do passivo. Encontram-se essas contas, essas 5 contas, resumidamente, porque ainda temos as subcontas, né? Então, é só resumidamente. Então, temos aqui, né? Vamos definir o que é um passivo corrente da empresa. Um passivo corrente da empresa é composto pelas dívidas que se espera que venham a ser pagas num período inferior a 1 ano. São dívidas que a empresa detém e que a empresa vai pagar num período inferior a 1 ano. E quais são essas contas que fazem parte do passivo corrente? Em primeiro lugar, temos as contas a pagar, temos os empréstimos de curto prazo, temos parte corrente do empréstimo de médio e longo prazo, e aí temos outros passivos correntes. Então, e por último, temos os outros passivos correntes da empresa. Então, resumidamente, dizer que as massas patrimoniais parciais, né, elas dividem o ativo e o passivo da empresa em realizáveis a longo prazo e realizáveis a curto prazo. Os realizáveis a longo prazo, como eu já tivera dito, né, vimos as contas que fazem parte dos realizáveis a longo prazo e vimos as contas que são dos realizáveis a curto prazo. Então, se você curtiu do vídeo, não saia sem antes colocar o like, subscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, que é essencial para que tu recebas todas as notificações de quando formos postar. Sem esquecer de partilhar o vídeo com todos os teus amigos e para aqueles também que estiverem interessados na matéria.